Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Fácil Tutoriais. Eu sou Luciano Amorim e essa é a aula de número 8 do curso de Excel. Antes da gente começar, eu gostaria de convidar quem ainda não se inscreveu no canal no YouTube, se inscreva no canal Fácil Tutorial e também quem não conhece ainda a fanpage no Facebook, é só acessar, é bem fácil. É só digitar www.faciltutoriaisjf no Facebook para você poder conhecer a nossa fanpage, ok? Na aula de hoje nós vamos ver três pontos importantes no Excel, que é a criação de gráficos, os agrupamentos de dados e os filtros, para poder facilitar a visualização de dados na planilha, ok? Vamos começar? Então vamos lá, vamos abrir aqui a planilha para já iniciar o cenário de hoje. O primeiro cenário nós vamos trabalhar com a parte de gráfico. Eu fiz uma planilha um pouco mais extensa, como você pode ver aqui, ó. E se você percebeu, eu montei aqui uma planilha onde nós vamos fazer um controle de orçamento de despesas mensais. Até exagerei aqui no S aqui, deixa eu arrumar. Ou seja, o objetivo é saber se o que está sendo recebido da renda familiar vai ser o suficiente para poder arcar com as despesas do mês. Então aqui eu criei dois pontos separadamente. Essa família aqui representa apenas um casal, onde vai ter a receita do Eduardo e também a receita da Mônica, tá? Mostrando aqui o que eles vão receber durante o mês. Aqui embaixo tem o total das receitas, que o objetivo é fazer a soma das duas receitas para poder saber o total. Mais abaixo nós vamos ter aqui o demonstrativo das despesas, tudo que vai ter que ser pago durante o mês, tá? E no final o disponível, o valor disponível que nós teremos aqui, ou sobrando, ou no caso faltando, se por acaso terminar no vermelho. Vou até tirar essas duas fórmulas aqui para poder fazer junto com todo mundo. Ok? Então, beleza, deixa eu só acertar aqui. Ok, muito bom. Então vamos lá. Primeiro, nós vamos ter que verificar aqui o total da receita do Eduardo, logo após o total a receita da Mônica. A função nós já chegamos a utilizar nas aulas anteriores, que é a função da soma. Então é só colocar igual soma, aqui no endereço B10, onde vai estar recebendo o total. Abre parênteses, seleciona todo o conteúdo que vai ser somado, só que agora vai ter uma diferença, porque eu vou precisar de subtrair o que vai ser descontado relacionado a salário, hora extra e também manutenções que o Eduardo prestou e conseguiu aí um valor extra a ser somado com as suas receitas. Então é só fechar parênteses e coloque o sinal de subtração e clique no local do desconto, que é o endereço B8. Sendo assim, o Excel ele vai fazer o somatório de tudo que precisa ser somado. Ao final, vai fazer a subtração aqui do desconto. Mesma coisa eu posso utilizar aqui para a Mônica. Eu posso colocar aqui o sinal de igual, digitar soma, abrir parênteses, selecionar todo o ponto que vai ser somado da Mônica, fechar parênteses, acrescentando ao final o sinal de subtração e o local onde vai ter o desconto da Mônica, que é o endereço E8. Apertando Enter, ele já mostra automaticamente aqui o valor líquido que vai ser recebido tanto pelo Eduardo quanto pela Mônica. Aqui embaixo em total de receita eu já deixei uma função pronta que é bem simples. Simplesmente eu peguei aqui o que é o valor que foi alcançado no endereço B10, que é o total do Eduardo, e somei com o valor alcançado no endereço E10, que é o valor total da Mônica. Sendo assim, nós temos aqui o total de R$ 3.441,06 de total de receita familiar. Logo abaixo, nós vamos já ter aqui já exposto tudo relacionado à despesa, que é aluguel, condomínio, água, entre outros, e o total de despesa. Aqui também é bem facinho. É só colocar o sinal de igual, digitar soma, abrir parênteses, selecionar todos os pontos que serão somados, fecha parênteses. E aqui ele já faz o somatório da minha despesa, ou seja, no mês de julho eu vou ter uma despesa de R$ 1.830,79.
Mais abaixo, eu vou precisar de saber do valor que eu terei disponível no mês. Esse disponível no mês, eu quis representar do valor, do que iria sobrar, digamos assim, de dinheiro, né, para esse mês de julho, ou seja, o que iria sobrar, ou seja, pegando toda a receita, pagando todas as contas que veio no mês, querer saber se vai sobrar ou não, né, algum dinheiro para o mês de julho. Então aqui também é bem fácil, a ideia é pegar o valor da receita e subtrair com o valor da despesa. Então é só colocar o sinal de igual e lá em cima, onde nós temos o total de receita, e subtrair, colocar o sinal de menos e localizar onde está o endereço do total de despesa, que é aqui no B28. Apertando Enter, nós vemos aqui que nós vamos ter um saldo positivo de R$ 1.610,27. Um outro detalhe que para poder deixar a formatação da planilha mais vistosa, mais correta, aqui eu não coloquei a referência de valor monetário, vou fazer aqui para vocês poderem ver. É só selecionar todos os pontos que estão sendo representados por valores. Aqui em cima, na guia página inicial no grupo número, eu tenho dois locais que eu posso fazer a conversão desse valor para valor de moeda. Eu tenho esse botão aqui embaixo, que é o formato número de contabilização. Você transforma em moeda automaticamente, clicando nele. Detalhe, se por acaso você clicar e aparecer essa sequência de hashtag, é bem simples, é só você aumentar um pouquinho o tamanho da coluna ou da linha, clicando duas vezes aqui nesse ponto, entre uma coluna e outra, nesse caso entre a coluna B e C, só clicar duas vezes, que ele abre e expõe todo o conteúdo na íntegra para você. Mesma coisa aqui do outro lado, é só selecionar, clicar aqui para poder converter em valor contábil, e assim vai. É só clicar onde tem o valor de dinheiro e clicar no botão para poder trocar aqui para o valor contábil. Tem uma outra opção que pode ser feita também, eu vou fazer aqui nesse total de despesas, para poder expor, eu vou selecionar todos os valores aqui da despesa, e aqui em cima no grupo número nós temos aqui um local chamado geral, nós também podemos clicar nessa setinha para baixo, onde vai ser mostrado uma lista com algumas opções. Dentre elas nós vamos ter a opção moeda e a opção contábil. Tanto faz você utilizar moeda ou contábil. A diferença é o seguinte, se você utilizar moeda, você vai perceber que o R cifrão vai ficar mais próximo ao número. Se você utilizar contábil, o R cifrão vai ficar alinhado à esquerda dentro da célula. Eu prefiro utilizar o contábil porque ele fica mais organizado. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou escolher o contábil para poder colocar, e aqui embaixo tem o último valor também que precisa ser formatado. Vou clicar aqui, e vou colocar o valor contábil também. Então só colocar valor contábil, perfeito, agora está exposto em valor de moeda. O gráfico, na verdade, eu vou criar um gráfico, por exemplo, para poder expor uma informação. A função do gráfico é facilitar a visualização do conteúdo que você está expondo ou comparando. É muito mais fácil você pegar o gráfico e fazer a verificação visualmente dos dados que ele vem apresentando para você, do que simplesmente ficar procurando avulso dentro da planilha. Então eu vou criar aqui um gráfico onde eu vou expor qual é das despesas que vem consumindo mais o dinheiro dessa família, ou seja, a despesa está sendo mais cara. Isso vai ser interessante até mesmo para saber o ponto que a família tem que economizar ou o ponto que ela vai precisar de cortar para poder equilibrar o orçamento do mês, tá? Então é bem simples. Basta você selecionar todo o conteúdo que você deseja expor. Tem que ser não somente o valor, mas também o nome correspondente a ele, para poder ser criada a legenda. Só você selecionar, eu selecionei do endereço A18 até o B26. É só ir aqui em cima na guia inserir, e nós temos aqui a opção de gráficos aqui no grupo gráficos. Nós podemos ir por dois caminhos, fazer a verificação dos gráficos recomendados pelo Excel. Ele mostra aqui pra gente, clicando nesse botão aqui de gráficos recomendados,
Ou então, dentro dessa própria janela que abriu, eu tenho uma guia chamada Todos os Gráficos, onde vai expor para mim todos os gráficos que é possível de fazer a criação aí pelo Excel. Eu vou utilizar um gráfico chamado Pizza, que ele é bem mais fácil, bem mais amigável de visualizar as informações, ele é muito popular. Aqui você pode escolher como que vai ser o design do seu gráfico. Eu vou, por exemplo, pegar esse gráfico aqui do meio, a pizza 3D, e vou clicar no botão OK. Feito isso, o Excel gera automaticamente o meu gráfico. É bem facinho também de trabalhar, tá? Aqui você vai ter os botões de dimensionamento, assim como uma figura, você pode aumentar ou diminuir o gráfico. E toda vez que você cria um gráfico, automaticamente aparece duas guias referente à formatação desse gráfico, que é a guia Design, aqui no fundo, e a guia Formatar. Na guia Design, você pode escolher o estilo do seu gráfico. Isso vai depender muito da situação. Dependendo, um estilo não pode ficar tão bom quanto o outro em algumas situações. Então, vale mais a pena você procurar o estilo clicando em cima de cada opção dentro desses quadradinhos que o Excel expõe para você, tá? Aqui, na verdade, estou tentando achar um estilo que fique bacana para esse gráfico. Acredito que é mais fácil utilizar esse estilo. Deixa eu achar esse estilo aqui, ó. Esse aqui, que vem apresentando separadamente, ó. Então, de toda a minha despesa, eu já consegui visualizando o gráfico que 28% dessa despesa vai só para aluguel. E 5%, que é o que a família está gastando menos, seria para a internet. Tem uma coisinha bem interessante. Se você clicar duas vezes em cima de uma fatia dessa pizza, né, ou então clicar novamente duas vezes, você pode clicar, segurar e arrastar o seu mouse e você acaba tirando esse pedaço dessa fatia, como se fosse uma pizza mesmo, tá? Para poder voltar é só clicar, segurar, arrastar para dentro, que você encaixa também automaticamente. Se por acaso o gráfico criado não ficar bacana com aquilo que você deseja expor, aqui também na guia Design tem o botão Alterar tipo de gráfico ao final dela, que você pode substituir o tipo de gráfico escolhido sem precisar de ficar selecionando ou formatando novamente a sua planilha. Então é bem fácil, você pode utilizar. Por exemplo, de barras, eu acredito que não vai ficar muito interessante, mas mesmo assim eu vou colocar para poder expor. Eu vou escolher esse de cá e é só clicar em OK. Então automaticamente ele muda para mim o gráfico, ok? Então depende muito do contexto da situação que você for utilizar, ok? Nessa opção aqui de gráfico, então é bem simples, basta você selecionar e inserir o gráfico para poder ser exposto de uma maneira mais facilitada à informação, ok? Então não se esqueça de fazer a seleção, tá? Eu vou mostrar aqui uma outra maneira de criar o gráfico. Talvez você pode acabar acontecendo de você ficar nessa situação de dados separados. Aí não vai ser a seleção em sequência. Por exemplo, eu vou criar um gráfico comparando aqui o salário do Eduardo e o salário da Mônica. Então é bem simples. Eu vou clicar aqui no salário do Eduardo e segurando a tecla Ctrl, a tecla CTRL, eu vou selecionar aleatoriamente o valor aqui do salário da Ana. Então, se por acaso você não tem dados em sequência, basta que você selecione um grupo primeiro e o restante você seleciona com Ctrl pressionado. Depois disso, é só fazer o mesmo procedimento. Ir na guia Inserir, escolher o gráfico, vou pegar um gráfico pizza novamente, para poder expor. Então aqui, ó, eu já tenho um gráfico expondo aqui a parte do salário do Eduardo e a parte do salário da Mônica, ok? Então não se esqueça desse detalhe do Ctrl, ok? Aqui embaixo no segundo cenário eu tenho aqui um cenário de faturamento, já é uma situação um pouco diferente, onde eu tenho aqui um relatório de faturamento por estado. Então eu tenho estados de Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Dentro de cada estado eu tenho aqui algumas cidades. Então eu tenho 3 cidades aqui para o Rio de Janeiro, mais 5 cidades para o estado de Minas Gerais e 2 para São Paulo. A ideia é criar uma planilha que fique mais fácil de fazer a localização de informação.
Vamos supor que fosse uma planilha mais extensa, fosse até a linha 100, linha 150, então fica mais fácil de você utilizar um recurso, que é o recurso do agrupamento, que é bem simples também. Por exemplo, basta selecionar todas as cidades aqui do grupo do Rio de Janeiro, e eu vou ter que ir lá em cima na guia chamada Dados. Só clicar aqui em Dados, e lá no finalzinho da guia Dados eu tenho um botão chamado Agrupar. Clicando nesse botão, ele vai abrir uma opção perguntando se você quer agrupar a linha ou a coluna. Ele já vem direcionado para a opção correta. É só deixar a opção linha selecionada e clicar em OK. Ele vai fazer essa pequena alteração aqui, colocando esse sinal de menos aqui do lado. Se eu clicar nesse sinal de menos, perceba que ele vai agrupar e vai me mostrar somente o total do Rio de Janeiro. Fazendo a mesma coisa para Minas Gerais, eu vou selecionar todas as cidades, vou vir aqui no botão agrupar novamente, ele vai fazer o mesmo procedimento, confirmando aqui que eu quero agrupar as linhas. Mais uma vez, se eu clicar nesse menos, ele vai fazer o agrupamento, deixando muito mais fácil de localizar. Mesmo procedimento para São Paulo, vou selecionar, botão agrupar, confirma que são as linhas, clique em OK, e eu vou clicar nesse botão de menos aqui. Ou seja, fica muito mais fácil. Se eu tivesse, por exemplo, que fazer um controle de faturamento ou um controle muito extenso que eu preciso localizar dados com facilidade, nessa situação o agrupamento ajuda muito. Vamos supor que eu preciso saber simplesmente o faturamento da cidade de Uberlândia. Subentende-se que Uberlândia está no estado de Minas Gerais. Então eu venho aqui no estado de Minas Gerais, clico no maisinho, e aqui eu consigo verificar todas as cidades, inclusive Uberlândia, aqui em Minas Gerais. Eu preciso saber quais são as cidades envolvidas nesse relatório do estado do Rio de Janeiro. Eu venho aqui nesse maisinho, ele expõe para mim, ou seja, fica muito mais fácil, ele cria uma dinâmica para o usuário para poder fazer a localização de dados, ok? Para poder fazer a mudança para o formato moeda, mesma situação do primeiro cenário, do gráfico. Eu venho aqui em página inicial, mudo para visualização aqui monetária, para o formato moeda. Venho aqui, clico aqui em cima também no formato moeda. Vou abrir também aqui o grupo. Seleciono todo mundo, mudo para o formato moeda. E aqui embaixo, para poder ficar certinho, só selecionar formato moeda. Beleza, fica tudo pronto. Se você por acaso quiser desagrupar, um procedimento bem parecido. Basta selecionar os mesmos pontos que você selecionou da primeira vez, retornar à guia dados e logo do lado do botão agrupar, à direita dele, tem um botão chamado desagrupar. Só você clicar em desagrupar, confirme que você quer desagrupar as linhas e ele tira para você essa marcação, voltando a sua planilha ao normal. Ok? Então essa função também aqui, esse recurso, ele é bem útil também para análise de planilhas mais longas. Ok? E para terminar, eu vou abrir aqui um cenário que eu já utilizei, que é o cenário da aula 3, onde nós fizemos aí uma lista de supermercado. E nesse caso aqui, como eu também tenho uma lista extensa, eu tenho um outro recurso para poder ficar mais fácil a visualização dos dados, que é o recurso do filtro. Lembrando, vamos supor que eu tenho aqui uma tabela de 500 produtos e você precisa localizar um produto apenas em específico. Então fica mais fácil você utilizar um recurso chamado filtro. Para você poder utilizá-lo, é só selecionar toda a tabela ou o pedaço da tabela que você precisa encontrar a informação. Aqui em cima, na própria guia página inicial, na primeira, nós temos um botão aqui no grupo edição, que nós utilizamos na aula passada, que é o classificar e filtrar. Na aula passada nós fizemos a personalização da classificação. Logo abaixo desse botão nós temos o botão filtro. Basta você clicar em filtro, perceba que ele vai aparecer esses botões de dimensionamento em cada coluna. Então basta que eu clique nesses botões. Nessa janelinha aqui, nessa caixa de diálogo, eu posso vir aqui onde está escrito pesquisar, que eu vou colocar em detalhes, e, por exemplo, eu quero saber o valor do sal. Só digitar a palavra sal e apertar Enter. Automaticamente o Excel busca onde está a linha desejada e expõe os dados desejados dessa pesquisa. Para poder voltar ao normal, basta clicar nesse botão novamente e marcar essa opção que eu vou mostrar aqui, que é chamada Selecionar Tudo.
Fazendo isso, confirme OK e a sua planilha vai ser apresentada na íntegra novamente. Para poder dar um novo exemplo, vamos supor aqui ficou fácil, eu tenho aqui o fubá na linha 7, mas vamos supor que eu não consegui visualizar de primeira. Eu vou vir aqui de novo no filtro, vou digitar fubá, apertar Enter e ele me mostra da mesma maneira. Ou seja, é uma ferramenta muito útil para quando você precisa fazer a análise de uma planilha com dados muito extensos, ok? Bom, por hoje, pessoal, nós vamos terminando por aqui. Agradeço demais aí a galera que vem acompanhando o canal, tá? Lembrando também, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir também e seguir a página do Fácil Tutoriais no Facebook, ok? Então, um grande abraço para todos e tchau! Ah, pessoal, e não se esqueça de acessar a fanpage oficial do canal Fácil Tutoriais no Facebook, ok? É bem facinho. É só digitar www.facebook.com/faciltutoriaisjf, como você está vendo aí. Acessando o canal, não deixe de clicar no botão curtir e também de receber as notificações para você ficar por dentro de todas as novidades que nós vamos postando no canal. Além de vídeo, nós vamos ter artigos também, ok? Valeu, pessoal, um grande abraço!